Nosso trabalho é do Instituto Militar de Engenharia, na disciplina Química Inorgânica Avançada, dos professores Eric Galante e Robson Pereira. Né? O título é Representações Irredutíveis e Tabela de Caracteres. Os alunos Yasmin Cunha da Silva e Ian Gardel Carvalho Barcelos da Silva, Richard Becker e Maciel e Otávio dos Santos Gouveia Filho. Esse assunto, representações irredutíveis, ele é um assunto do capítulo 3 do livro Texto Sugerido pelos professores, e ele está no meio entre simetria e grupo de ponto, que é o início desse assunto, e os usos desse assunto, da representação irredutíveis e tabela de caracteres, que são principalmente a cristalografia, né? E estudos de espectro Raman. Mas o objetivo falar de representações irredutíveis e tabelas de caracteres, do que seria isso. Então, iniciando essa imagem que aparece a água, né? E seus vários eixos, né? Na verdade, mostrados aqui 3 eixos X, Y e Z, em cada átomo. Esses eixos incluem, né, o estudo de vibrações, de translações nessas ligações, de rotações, né? Enfim, esses estudos interessam, por exemplo, ao espectro Raman e estão relacionados diretamente com o estudo das representações irredutíveis e da tabela de caracteres, que é o que passamos a mostrar aqui. Né? Então, a tabela de caracteres e representações irredutíveis demandam definir, para introduzir esse assunto, o próprio termo tabela de caracteres, que seria a representação através de matrizes das operações de simetria. Um outro conceito importante, o grupo de pontos C2V, será representado por uma tabela de caracteres, que é exatamente isso que aparece à direita aqui, que irá informar os operadores de simetria. Os operadores de simetria são essas letras, esses símbolos que aparecem aqui em cima, à direita, né, nessa tabela de caracteres, que eu irei detalhar aos senhores. Cada grupo pontual possui uma tabela de caracteres associada, é importante destacar esse conceito. Os elementos principais do estudo, os grupos pontuais, que foi assunto anterior do nosso grupo, os elementos de simetria também, e agora priorizando representações irredutíveis, com esses conceitos importantes. O que seria a ordem H, né, numa tabela de caracteres? Seria a quantidade total de operações de simetria. As classes são os tipos distintos de operações de simetria, e o número de representações irredutíveis, na verdade, é o número de linhas dessa tabela de caracteres. Em relação às representações irredutíveis, a essa convenção numérica, quando aparecer o número 1, é porque permaneceu, né, na mesma posição e não mudou a fase dos orbitais, né, de moleculares, dos orbitais atômicos, dos orbitais, no caso da água, dos orbitais S ligados aos orbitais P do oxigênio. O -1, quando permanece na mesma posição, mas muda a fase. E quando sai da posição original, teríamos o 0 quando sai da posição original. Importante, não vamos mostrar o 0 aqui, mas isso está previsto na tabela de representações irredutíveis. Muito importante isso aqui. Cada parte da molécula orbital vai estar associada com uma das representações irredutíveis. Então, aqui, no caso, o grupo de pontos C2V, que é típico da molécula de água, de outras moléculas que apresentam esse grupo de ponto, e esses seriam os operadores de simetria S, E2 e 2 sigmas verticais que iremos detalhar à frente aí. Aqui, uma visão do orbital S do oxigênio, e quero falar também dos orbitais P, né, orbitais S do hidrogênio ligados aos orbitais P do oxigênio. Aqui uma imagem do grupo pontual 2V, que é o grupo típico da molécula de água.
E esses números 1, já vimos que eles ocorrem quando permanece na mesma posição e não muda a fase. Os orbitais P do oxigênio apresentarão esses operadores de simetria, os mesmos típicos do grupo de ponto 2V, né? E desejamos exercitar em seguida a complementação e fazer efetivamente, preencher essa tabela de caracteres. De novo, recordando aqui o 1, quando permanece na mesma posição e não muda a fase, quando muda a fase, o -1. Então, num primeiro exemplo visual, num primeiro exercício visual, percebam aqui que temos a molécula de água, né, o lóbulo aqui dos orbitais P e os eixos X, Y, Z. Pois bem, no caso do orbital PZ, 2PZ mais precisamente, o que percebemos? Que o lóbulo superior, né, o azul aqui representado visualmente, e o vermelho, eles se mantêm em relação ao inicial, né? Então, essa operação identidade, que é representada pela letra E maiúscula, ela, na verdade, é quando nada muda na molécula. Se nada muda, essas posições dos orbitais não mudarão. Isso será expresso pelo número 1. Então, perceba aqui, né, no orbital 2py, que o vermelho estava à esquerda e continua à esquerda, e o azul continua à direita como estava. Aqui a mesma posição, o vermelho não se alterou e o azul também não, enfim, o número 1, né, sendo escrito tanto para 2pz, como para 2py, como para 2px. Já quando se faz a operação de simetria, né, o operador de simetria C2, explicando que esse 2 indica que dividiu-se 360 por 180, ou seja, com uma rotação de 180 é que se exercita esse conceito do C2. Então, 360 dividido por 180 gera esse C2, ou seja, rotacionando a molécula de água em 180 graus, e essa rotação ocorre em cima do eixo Z, isso é o C2, percebe-se que não ocorre mudança nos orbitais aqui PZ. Então, mantém-se o número 1. Mas, ao se fazer a rotação do eixo Z, que é o típico da operação C2, o que acontece? O 2py altera, o vermelho que estava à esquerda passa à direita, e o azul aqui que estava à direita passa à esquerda, ou seja, usa-se o número -1 para destacar essa alteração. Mais embaixo, o 2px, idem, né, também sofreu alteração. Então, o azul que estava aqui inverteu, e o vermelho que estava aqui também sofreu inversão. Aqui, fazendo o exercício do 1, -1 e 1, para o eixo sigma vertical, no plano XZ. Então, um espelhamento no plano XZ, o que vamos perceber? Se é no plano XZ, o PZ não sofre alteração e o PX não sofre alteração. Isso explica os números 1 aqui e aqui, respectivamente, no PZ e no PX, exatamente porque o espelhamento é no sigma vertical XZ. E onde sofre alteração? No PY, que recebe o número -1. Aqui, enfim, a quarta coluna, que seria o sigma vertical YZ, o que se percebe? Se é YZ, se o plano que é espelhado é o plano YZ, o PZ não sofre alteração e também não sofre alteração o PY, número 1, nesses dois PZ e PY, respectivamente. Quem vai ter alteração de sinal? O PX, né? Então, é importante essa visão espacial dos orbitais 2P para o oxigênio na molécula de água. A seguir, algumas propriedades importantes para tentarmos compreender um pouco mais sobre a tabela de caracteres, mais precisamente sobre algumas propriedades típicas de todas as tabelas de caracteres. O número de operações de simetria, ordem do grupo 2V, é 4, H igual a 4,
Eu detalho isso à frente, mas percebam que se calcula esse H, né, elevando esse 1 ao quadrado, somando com esse 1 ao quadrado, com esse 1 ao quadrado e esse 1 ao quadrado, dá o H igual a 4, que coincide com 4 operações de simetria, também chamado ordem, que são exatamente essas 4 operações que destaquei em amarelo aqui. Exatamente as 4 operações de simetria típicas do orbitais p do oxigênio, claro, para um grupo pontual, grupo de pontos C2V, que é da molécula de água, é o que estamos falando. As operações de simetria são ordenadas por classes, é outra propriedade. E aqui marquei em azul essa propriedade. O número de representações irredutíveis, que são essas horizontais, percebam que eu marquei em azul essa horizontal, o número de operações de simetria, perdão, o número de representações irredutíveis, marcado em azul, é igual ao número de classes, entre parênteses, uma matriz quadrada. Então, percebam que aqui temos uma matriz 4x4. Né? Temos 4 linhas de 4 colunas. Cada linha da tabela de caracteres, em azul marcado aqui, expressa um tipo de simetria. Né? E aí usa-se na tabela de caracteres esses chamados rótulos de simetria, exatamente para indicar qual tipo de simetria estamos tratando. Ainda como propriedades, o destaque de que em qualquer representação irredutível, a soma dos caracteres ao quadrado é igual à ordem do grupo. Falamos do H igual a 4. Então, se pegarmos esses vários uns que aparecem, ou menos 1, e elevarmos cada um deles ao quadrado e somarmos, vai dar o H igual a 4. As representações irredutíveis, destaquei em amarelo, por exemplo, essas duas, né, são ortogonais entre si, ou seja, a soma dos produtos é zero. Então, se somarmos 1 mais 1 dá 3, e aí tem menos 1 3 vezes aqui, zerou, e aqui menos 1 com 1 dá zero também. Quaisquer duas outras horizontais que se pegue, isso vai se repetir. A soma dos produtos é zero, né? Então, tem que multiplicar um número para o outro. Por exemplo, aqui eu peguei o exemplo do B1 e B2. Então, aqui o B1, 1 vezes 1, escrevi aqui, ó, 1 vezes 1. Aqui, menos 1 vezes menos 1, está aqui, menos 1 vezes menos 1. Aqui, 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1. E, por fim, menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1, enfim, o produto disso tudo dando zero. A soma desses produtos sendo igual a zero. Como montar uma tabela de caracteres seria o principal objetivo dessa aula, desse vídeo que montei aqui. Então, como montar uma tabela de caracteres? Vou falar primeiro desse operador de simetria C2. Né? Então, o que o C2 faz? Ele vai rotacionar um ponto contendo as coordenadas x, y, z sobre o C2, que, na verdade, é o eixo Z. E aí as novas coordenadas serão dadas por, é o que passo a explicar. Então, primeiramente, aqui o destaque de que a molécula de água está nas coordenadas, né, x, y, z, né, imaginariamente, para raciocinarmos, e aqui aplica-se a ideia de rotacionar o eixo C2, que, na verdade, é uma rotação de 180 graus. Indiquei uma rotação aqui, C2. Por que indiquei aqui? Porque mostrei a rotação ocorrendo no eixo Z, porque exatamente o C2 ocorre com o eixo Z. Quando rotacionarmos o eixo Z, nessa primeira visão aqui, o que acontece com x e o y? Eles embaixo, vamos mostrar, eles vão rotacionar, mas precisamente o Z, quando o giro for em torno do próprio eixo Z, esse azul não se altera, ele vai continuar em cima, e o vermelho, esse lóbulo inferior, continua embaixo, ou seja, mostrando que não houve nenhuma alteração, o número 1, né, vai ser a representação aqui para o PZ. Ao contrário, com essa rotação do eixo Z, os eixos x e y vão alterar a posição, então vamos representá-los com menos 1 para o px
e menos 1 para o PY. Então, perceba que o vermelho aqui estava à esquerda do ponto central e ele foi para a direita. O azul aqui, que estava à direita, foi para a esquerda. Mesma alteração se percebeu aqui, ó, o azul aqui para cá e para lá, depois da rotação C2. O vermelho, que estava aqui acima, ficou abaixo depois da rotação C2. Resumindo, o PZ não sofreu alteração, representou-se com 1, PY menos 1 e PX menos 1, destacando essa alteração sofrida. E isso é resumido numa matriz. É muito importante entender isso, né? A tabela de caracteres, primeiro, se raciocina essas inversões ou manutenções das posições dos orbitais, mas isso matematicamente, e isso é o próprio conceito, o próprio objetivo da tabela de caracteres, é ter uma chamada matriz transformacional, que é isso daqui, e com essa matriz transformacional, em que nessa diagonal indica se para cada PX, PY e PZ, com o número menos 1 quando sofreu alteração, e quando o número 1 quando não houve alteração, essa matriz transformacional vai permitir dizer o que aconteceu nas novas coordenadas. Então, perceba que o x vira menos x, o y vira menos y, exatamente por causa desses menos 1, né? E o z não se altera. E aí, estamos pensando no rotacional C2, esses números da matriz, né? Essa diagonal da matriz, menos 1 e 1, esses números nessa ordem, menos 1 e 1, serão dispostos na vertical C2, ou seja, na ordem respectiva x, y, z. Eu estou falando apenas do rotacional C2, apenas dessa vertical. O que vamos passar a fazer? Agora, raciocinar da mesma forma para essa operador de simetria para o sigma vertical no plano XZ. Vamos ver como raciocinamos isso. Eis aqui, ó, né? Então, a operação, o operador de simetria, a operação de simetria, sigma vertical no plano XZ. O que ela faz, né? Qual é o objetivo dela? Espelhar a molécula pelo plano XZ. Né? Então, ao espelhar a molécula pelo plano XZ, as novas coordenadas serão dadas por, e aí é o que eu passo a explicar primeiro visualmente aqui. Então, vamos avaliar individualmente PZ, depois PY e depois PX. Lembrando que se escrevermos menos 1 é porque houve alteração e o 1 não houve alteração. Pensando, de novo, o que significa o sigma vertical XZ? Que a molécula foi espelhada no plano XZ. Então, se for espelhada no plano XZ, o PX e o PZ não se alteraram. Né? Então, espelhada no plano XZ, o Z com 1 não se alterou, o X com 1 também não se alterou. Como foi espelhado em XZ, quem roda, quem altera? O PY. E aí é expresso com menos 1. Então, visualmente, perceba que o que estava à esquerda, aqui em vermelho, antes do rotacional no plano XZ, o vermelho que estava à esquerda, o vermelho passou à direita. E o azul aqui, que antes estava à direita, o azul passou à esquerda, mostrando a razão desse menos 1 no PY. E aí, a matriz transformacional disso vai ser expressa por esta que aqui está, respectivamente 1, menos 1 e 1. Né? Ou seja, o x virou x, ou seja, não se alterou, o y foi alterado para menos y, por conta desse menos 1 na matriz transformacional, e o z mantido também inalterado. Então, fico sempre destacando que, como o espelhamento foi em relação ao plano XZ, x e z não sofreram alteração, isso está expresso com o número 1 na matriz transformacional, e o menos 1 explica e gera na matriz transformacional a mudança do y para menos y. E essa diagonal da matriz transformacional, 1, menos 1 e 1 nessa ordem, vem para cá 1, menos 1 e 1, ou seja, a matriz transformacional
que expressa essas rotações, ela é trazida, esses números da matriz transformacional, 1 e menos 1 e 1, são trazidos para a tabela de caracteres exatamente na posição da operação de simetria que estamos avaliando, que é o sigma vertical XZ. Falta, na próxima tela, fazer o quê? O sigma vertical YZ, mesmo raciocínio para essa tela, né? Então, já vimos o C2, já vimos o sigma vertical XZ, passamos a avaliar a operação de simetria sigma vertical YZ. E o que ela objetiva? O que faz essa operação de simetria, esse operador de simetria sigma V no plano YZ? Ele vai exatamente espelhar a molécula pelo plano YZ. E aí, quais serão as novas coordenadas após esse espelhamento? Repito, se o espelhamento é no plano YZ, o PY e o PZ não deverão se alterar. Então, vejamos que o PY ficou com o número 1 e o PZ também com o número 1. Por quê? O azul estava em cima, continuou, o vermelho que estava embaixo, continua embaixo. Né? O Y, o vermelho que estava à esquerda, continuou à esquerda na rotação, o azul que estava à direita na rotação continuou à direita, ou seja, PZ com 1, indicando que não mudou, e o PY também com 1, exatamente porque o espelhamento se deu no plano YZ. Então, Y e Z com o número 1. E aonde vai alterar? Onde não está o YZ. Aonde? No PX. Então, o PX vai ser expresso com menos 1, mostrando isso no visual, o azul aqui, que estava para baixo, o azul para cima, e o vermelho que estava com o lobo para cima aqui, ficou para baixo. Né? A matriz transformacional, né, respectivamente, para x, y e z, vai ter menos 1 para o x, e 1 para o y, e 1 para o z, exatamente porque o espelhamento se deu no plano YZ. O que se faz para chegar na tabela de caracteres? Pega-se essa diagonal da matriz transformacional e traz para essa vertical, que é exatamente a expressão matemática, né? Ou seja, trazer da matriz transformacional para a tabela de caracteres os números que expressam a alteração ou não alteração em cada um dos eixos x, y, z, para o rotacional, para o espelhamento da molécula num plano YZ. Enfim, exercitamos essa ideia, essa técnica, né, esse raciocínio para montar a tabela de caracteres para esses 3 operadores de simetria do grupo de pontos C2V. O que desejamos acrescentar ainda nessa ideia de montar a tabela de caracteres para o grupo de pontos C2V? Desejamos acrescentar que isso era propriedade da tabela de caracteres, esse detalhe aqui de que o número de representações irredutíveis, que na prática são as horizontais, é igual ao número de classes, que na prática são as verticais, ou seja, temos que ter e portanto, completar uma matriz 4x4. Por que digo completar? Porque, excluindo essa linha azul, que não raciocinamos ela até agora, né, do que fizemos até agora, teríamos essa matriz aqui, que seria uma matriz com 4 colunas, né, os 3 exercícios que fizemos visualmente, e a operação de simetria e identidade. Então, teríamos 1, 2, 3, 4 colunas e apenas 3 linhas, x, y e z. E aí não teríamos uma matriz 4x4, que é característica, é propriedade típica e exigida da tabela de caracteres. Então, como completar essa 4ª linha para chegarmos a uma matriz 4x4? 2 destaques. O primeiro, de que as representações são ortogonais, né, na tabela de caracteres, gerando uma soma zero. Então, eu peguei essa vertical aqui amarela, só para ilustração, e estou mostrando que menos 1 somado com menos 1 dá menos 2, com 1 dá menos 1. Quanto tem que somar para dar zero? Tem que somar 1. Então, esse 1 aqui surgiu assim.
A mesma ideia se eu traçasse uma outra vertical imaginária, marcasse em amarelo aqui, só para não poluir muito a imagem. Pense agora que eu estou com o amarelo aqui nessa vertical da operação σv no plano XZ. Então, somando essa vertical, suponha que eu não preenchi ainda aqui com -1. Como é que eu calcularia esse número aqui? É só lembrar que a soma dá 0. Então, 1 menos 1 dá 0. 1 somado com 1 permanece 0 com quanto? Com -1. Esse número -1 aqui, como surgiu? Somando os 3 na vertical acima, ó, -1 com 1 dá 0. 1 somado com quanto dá 0? Com -1. Eu marquei com uma chave amarela essas três verticais. Por que não marquei essa? Porque aqui não há essa soma, porque aqui exatamente é a operação de simetria, é o operador de simetria chamado identidade, representado por essa letra E maiúscula. E como, na verdade, é quando a molécula não sofre alteração nenhuma, é 1 em tudo. Né? Seria, no caso de representar isso aqui com uma matriz, seria a chamada matriz identidade, que é exatamente a matriz com 1 na diagonal. Né? Seria um elemento neutro da multiplicação, no caso de matrizes, expressando a operação de simetria chamada identidade. Uma outra observação aqui que foi cumprida, né, nesse exercício acima, é que nenhuma representação pode ser igual a outra. Então, qualquer uma dessas horizontais difere uma da outra. O que está faltando nessa tabela de caracteres? Letras, principalmente nesse caso nosso, desse exercício grande, dessa apresentação que faço da molécula de água, exatamente do grupo de ponto C2V, estão faltando aqui os rótulos de simetria, os dois mais usados, o A e o B é o que usamos nesse exercício. Eu estou dizendo aqui que são os principais rótulos de simetria, porque existem alguns poucos outros. Né? Então, aqui, o A ele significa unidimensional e degenerado, simétrico em respeito ao eixo de rotação. O B também unidimensional e degenerado, mas, porém, antissimétrico em relação ao eixo de rotação. São letras que aparecerão aqui, nessa posição da tabela de caracteres, chamados rótulos de simetria. E o que falta mostrar? As representações redutíveis, é usada essa letra gama. Né? Na prática, já a partir dessas matrizes transformacionais que mostramos, né, a representação redutível é, na prática, o somatório das diagonais dessas matrizes. Então, 1 mais 1 mais 1, 3, -1 somado com -1 somado com 1, -1. A soma aqui de 1 com -1 com 1 dá 1. E, de novo, aqui, -1 com 1 dá 0, com 1 dá 1. Esses números em vermelho, 3, -1, 1 e 1, seria uma representação redutível desse exercício que mostramos. E importa ainda a nível conceitual destacar que esse conceito de representação redutível, que nesse exemplo seria o 3 menos 1, 1 e 1, ele é assim chamado porque é, na verdade, a nível matemático, uma combinação linear das representações irredutíveis, que são os números, principalmente 1 menos 1, que vimos já. Então, fazendo-se uma combinação linear, pode chegar a tal da representação redutível, como combinação linear das representações irredutíveis. O que isso nos traz em consequência? Qual a utilidade disso? Isso representa um conjunto de elementos, por exemplo, pode ser um conjunto de ligações, podemos estudar com isso densidades eletrônicas, modos vibracionais, enfim, várias utilidades. Tentando falar desse assunto na minha tese. A minha tese envolve biocombustíveis, especificamente o biocombustível de aviação, mais especificamente o chamado SAF, que é o Sustainable Aviation Fuels, seriam os biocombustíveis sustentáveis. Todos eles passam, na maioria das vezes, pela necessidade de hidrogenação ou de hidrodesoxigenação, e com o objetivo maior de chegar a alcanos, a uma grande quantidade de alcanos, de hidrocarbonetos, alcanos especificamente.
E aqui, nesse artigo, sendo usado um catalisador de paládio molibdênio. E aí, qual a relação disso, né, que é o objeto da minha tese, os biocombustíveis e, principalmente, a hidrogenação catalítica desses biocombustíveis, o que isso teria a ver com o uso, né, das tabelas de caracteres de todo esse estudo. É mostrado, e esse artigo está linkado, eu vou enviar para os senhores um PDF em que esse link está ativo, né? E o artigo mostrando que, com o estudo, com a análise do espectro Raman, se pôde perceber várias propriedades catalíticas, mas que, em resumo, isso consiste em cadeias de tetraedro e octaedros, enfim, esse aspecto de simetria da estrutura no R3 desses catalisadores sendo estudado pelo espectro Raman, que é uso direto ou consequência do estudo das representações irredutíveis e das tabelas de caracteres. Aqui botei algumas referências, a mais importante e geral delas, o livro-texto, que nos foi recomendado, e que o capítulo 3 é nosso objeto de estudo do nosso grupo, e alguns outros links que, como disse, no PDF que enviarei aos senhores está ativo esses links, 2 YouTubes aqui, um YouTube muito bom, uma aula aqui sobre o espectro Raman, sobre espectroscopia Raman, e 2 livros, além do livro-texto destacado pelos professores nossos. Espero ter sido útil e agradeço aos senhores.